Porque toda vez que a gente gera um corte, gera uma cicatriz nova, a gente muda toda essa estrutura, a gente muda a estrutura da rede facial, que é toda conectada. E aí, eu tenho tecidos que estão conectados um sobre o outro. Quando eu faço esse corte, eles perdem essa conexão. E nesse corte aqui, vão alguns nervos, vão algumas artérias, vão algumas veias, e que, de alguma forma, alguma outra estrutura que recebeu aquele corte, uma estrutura próxima daquele corte, vai deixar de ser limitada, vai deixar de ser nutrida. E aí, essa união do tecido facial vai buscar uma reorganização, e é por isso que ele precisa tanto do colágeno para unir esse tecido, da elastina para promover, para fazer com que esse tecido volte a ser elástico, e da reticulina para promover as novas ligações necessárias para as artérias, para veias, para que aquele tecido próximo seja alimentado. Então, é muito importante esse processo de cicatrização, a gente não pode quebrar ele. Porém, existe um problema, né? Toda vez que a gente gera um corte, se aquela cicatrização não se der de forma eficiente, eu acabo criando desconexões, né? O meu corpo não vai, por exemplo, conseguir transmitir movimento, ele não, a tensão que eu gero de um lugar para o outro, ela vai se quebrar naquela cicatriz. A mesma coisa, se o meu corpo não conseguir criar as novas conexões de veias, artérias, eu vou ter regiões que não vão ser nutridas muito bem. E, claro, a própria densificação, que é algo que está mais presente e é o que a gente mais pensa, né? A primeira coisa que a gente pensa quando tem um processo de cicatrização. E esse processo de cicatrização gera algumas compensações no nosso corpo, né? Sei lá, talvez a influência das cicatrizes se dá por criar tensões, elas vão mudar o funcionamento de algumas estruturas. Imagina que agora eu tenho uma cadeia anterior que funcionava transmitindo tensão, né, nessa linha anterior, e eu tenho uma cicatriz abdominal muito grande. Então, os músculos da ióides, né, toda essa cadeia anterior, superior, reto abdominal, quando eles transmitirem tensão para o membro inferior, essa transmissão não vai chegar, né? Essa tensão não vai chegar e vai se quebrar nessa cicatriz. Então, a cicatriz acaba até atrapalhando a própria eficiência de movimento. Então, o corpo vai ter que buscar outras alternativas para aquela tensão chegar. E, quando ele busca outras alternativas, o gasto energético aumenta, né? A eficiência diminui. Então, a cicatriz pode sim influenciar no gesto motor, na própria eficiência do movimento. Uma cicatriz também não permite o deslizamento do tecido facial. E aí, por não permitir o deslizamento do tecido facial, ela faz com que essas próprias tensões não possam chegar, que os nervos, as artérias, o próprio músculo, o endomísio, eles não consigam deslizar entre si e realizarem a sua função. Então, é muito, muito importante que haja o deslizamento do tecido facial para que todas as estruturas tenham a sua função mantida, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma artéria que está recoberta por um tecido facial e ela precisa deslizar para acompanhar o movimento de um músculo, acompanhar o movimento de um tecido, e ela agora não consegue, aquele músculo ele não vai ser mais alimentado de forma tão eficiente. E aí, não chegando à nutrição, o oxigênio suficiente para aquele músculo, ele pode perder a eficiência dele. Então, a gente deve sempre levar em consideração a influência que um pequeno corte, uma pequena cicatriz ou uma pequena cirurgia pode gerar no nosso corpo.